ao presidente do Sindicato Carioca dos Fiscais de Renda, SINCAF, senhor Luiz Antônio Barreto. Muito bom dia a todos os presentes. Eu quero agradecer, em nome da nossa instituição, o vereador pela oportunidade de discutir esse tema fundamental para a nossa cidade. E saldo todos os membros dessa mesa. O tema que faz uma relação direta com a questão do mercado de trabalho é como se nessa relação com o mercado de trabalho fosse uma das relações possíveis com o tema dos recursos públicos. Todos eles estão relacionados à questão dos recursos. E nessa conjuntura maior, onde todas essas variáveis se apresentam, obviamente existe a relação com o mercado de trabalho. Eu vou me ater mais à questão da proposta do deputado Raul, que é o relator da matéria em andamento no Congresso Nacional. Eu vou me socorrer, primeiro, de uma afirmativa de um dirigente da Receita Federal que colocou sabiamente que imposto velho é o melhor imposto. Há um período bastante grande para que a sociedade compreenda e se aproprie desse instrumento para a própria vivência na conjuntura das relações de trabalho, das relações econômicas. E outro dirigente, esse sindical, coloca, citando um importante pensador econômico, que as reformas sempre têm um patrocínio. Elas se voltam sempre, ninguém reforma nada sem um objetivo, e o objetivo sempre inclui a tendência maior da população não, desse grupo de se assegurar de determinadas vantagens nessa reforma. Bom, me atendo à questão do deputado, da proposta, que ainda é bastante obscura, tem muitos pontos em jogo, sem ficarem claros, mas um ponto é extremamente importante para nós, dos tributos municipais. A proposta pega o imposto mais importante para os municípios. Nós temos dados que, generalizando, é em torno de 55%, até numa grande capital dos recursos tributários arrecadados municipais, é de 60%. Então, a proposta dele migra esse imposto para o IVA. O IVA, e dá, nessa proposta original, para os municípios, ela pega o IPVA, que metade dele é municipal, ele passa a ser esse recurso todo acrescido do ITR, Imposto Territorial Rural, seriam as fontes municipais em troca do imposto sobre serviço. Ora, eu tenho dados aqui de 2015, extraídos do Observatório das Informações Municipais. Um exemplo do Rio de Janeiro, de 2015, a receita orçamentária foi de R$ 27.147.501. A arrecadação do ISS foi R$ 5.141.900.
733.353. A arrecadação do IPTU, R$ 2.039.905. As transferências do ICMS, R$ 2.395.892. O IPVA arrecadado naquela oportunidade no Rio foi de R$ 673.661. Ora, a diferença, considerando o ISS menos o IPVA, é de R$ 5.059.692. Faltam os dados aqui arrecadados do imposto de transmissão, que eu não tenho aqui. Mas, isso para, de uma maneira clara, expressar a desvantagem dessa troca. Um verdadeiro pulo no escuro. Nós não podemos nos valer dessa proposta. Não se trata de lutar contra uma necessária simplificação dos tributos. Ou melhor, porque a própria proposta do do deputado Rauli, faz uma unificação que é necessária para simplificar o sistema tributário nacional. Mas essa simplificação não pode passar para destruir um trabalho que foi assegurado durante anos de construção dessas administrações tributárias, a maneira como esse imposto é arrecadado e toda a especificidade dele que tem que ser observada. Não há possibilidade de fazer essa transferência sem que esse saber seja transferido para um outro grupo, que, no caso da proposta do senador Rauli, é passar para a esfera estadual. Ora, vejamos um exemplo aqui do mesmo estado do Rio de Janeiro, e o meu prezado chefe, Manuel Freixo, já historiou um outro aspecto disso. O quão legislado, separado, dando os percentuais que poderiam ser, que deveriam partilhados pelo município, quanto isso pode ser questionável. Temos antes, no histórico recente da vida econômica do país, determinados percentuais que eram voltados para a questão das exportações que nunca foram repassados. Então, é realmente extremamente problemático isso. Outra questão que passa pela questão da simplificação, ela é ilusória. Por quê? O próprio imposto de renda tem 50 tipos de fato gerador. A lista de serviços tem mais de 1000. O que fazer com esse saber? Quem irá fiscalizar isso? Como isso vai ser feito? Mais um pulo no escuro. E outro detalhe importante, toda essa organização, ela tem um custo, um preço, e isso pode simplesmente dissociar mais os recursos da nossa cidade. Não só dessa cidade, como todo o sistema tributário nacional. Por isso que achamos que deverá existir uma reforma, mas não nessa conjuntura e feita de uma maneira assodada. É impossível que isso seja feito dessa maneira, senão podemos cair já na excessiva concentração de tributos na esfera federal. Acho que esse tem que ser uma preocupação
do nosso fisco, de todas as administrações tributárias, de norte a sul do país. Uma outra colocação importante é sobre municípios que não têm essa capacidade de ter uma estrutura organizada de administração tributária. Existe a possibilidade de haver consórcios municipais. Existem mecanismos em que, se ocorra uma reforma tributária, simplificando as contribuições, unificando sobre o mesmo manto, e pode ser IVA, mas pode existir a manutenção do imposto sobre serviço. Tem que existir, para a questão da arrecadação municipal, na forma que se desenha, o imposto sobre serviço como uma das principais fontes de receita municipais. Outra questão colocada, eu estou diante da minha colega Maria Célia Carqueja aqui, fizemos, depois da unificação da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, em 1975, e por isso citei Maria Célia Carqueja, e eu mesmo sou egresso desse concurso, em 78, são 40 anos. 40 anos em que houve um agregar de conhecimento, de evolução, para que a gente possa aplicar a lei dentro dessa cidade, o imposto sobre serviço. À época, citando a questão colocada pelo eminente procurador aqui de Niterói, sequer fiscalizávamos o IPTU. Houve uma evolução nesse tempo. Então, é preciso respeitar esse saber, que não pode ser perdido num salto no escuro. Não podemos abrir mão disso. Eu repito, não se é contra uma reforma, a simplificação. Eu, falando com o meu colega do Estado aqui, anteriormente, falei sobre a questão de que há possibilidade de coexistirem os dois impostos, o IVA, não é? E esse outro valor, o imposto sobre serviço, funcionar de uma maneira distinta, mantendo essas estruturas. Eu não sei se eu estou me repetindo, mas a questão dos consórcios nos municípios de pequena monta é possível, para que a gente estruture administrações fazendárias. Então, basicamente é isso, um salto no escuro. Temos que ser claros em relação a isso. Não podemos embarcar num sonho que pode, teoricamente, ter implicações louváveis para a sociedade, mas, objetivamente, não temos isso como uma possibilidade, principalmente em relação à nossa conjuntura atual. Existem outros procuradores municipais, eu cito uma procuradora de Blumenau, que coloca, inclusive, o aspecto inconstitucional de fazer essa reforma. A reforma só é possível por ferir a Constituição se houver uma nova Constituinte. Aí poderemos mudar tudo. Mas com esse Congresso, com esse jogo de interesses, poderemos simplesmente dar um tiro no pé, dissociarmos mais nosso trabalho, nosso fundamental trabalho para financiamento do Estado, para a democracia brasileira tão ameaçada, sem que a gente tenha isso de uma maneira bastante estruturada. Eu acho que basicamente é isso.
que eu queria colocar. Eu também gostaria de ler aqui, a própria federação nossa tem já propostas para um paradigma, eu vou chamar assim, da reforma tributária, qualquer que ela seja. E ela remete também à questão colocada pelo Raul. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui rapidinho, não se assustem, não é? Mas eu acho importante, principalmente para ficar como um documento aqui, inicial dos nossos trabalhos, que eu acho que a gente vai ter que esse evento aqui seja um início de uma jornada nossa de verificar as implicações e o melhor modelo que a gente tem que oferecer para a sociedade. Eu vou ler então aqui. Preliminarmente, é importante frisar que a posição firmada pela FENAFIM, Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, tem por pressuposto os seguintes princípios. 1. A reforma tributária deverá ser realizada mediante uma reestruturação da fonte de financiamento do Estado, substituindo paulatinamente a carga sobre os tributos incidentes sobre o consumo e produção, pelos impostos sobre a renda e o patrimônio, sempre de forma progressiva. Para a definição da carga tributária, faz-se necessário discutir o tamanho e o papel do Estado na nossa sociedade, pois o montante a ser financiado e sobre quem deve recair essa obrigação dependem necessariamente do modelo do Estado adotado. No atual modelo, o ambiente institucional e político por que passa a nossa sociedade não nos permite medidas efetivas de alteração da estrutura de financiamento do Estado, o que induz a posição de sermos contra, repito, contra qualquer medida assodada de promover uma reforma tributária. Em razão dos fatos que estão ocorrendo no Congresso Nacional em relação à reforma tributária, em especial a comissão especial que examina a matéria, recuperando a PEC 293 de 2004, estamos agindo. Seu relator, o deputado Luiz Carlos Raul, o qual já possui um modelo pronto de nova estrutura tributária, que, dentre outras medidas, propõe a extinção do ISS, que seria absorvido pelo imposto criado pelo valor adicionado, que deverá ser de competência estadual. Essa proposta do relator não comunga com as premissas que a nossa federação defende. Então, em razão dos fatos postos, fomos obrigados a intervir no processo para mitigar as perdas que, porventura, o projeto traria aos municípios. Nesse sentido, a FENAFIM, em conjunto com um grupo de auditores tributários, apresentou um substituto global por intermédio do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, membro da comissão especial, que se mostrou sensível à questão, tendo prontamente se proposto a nos ajudar. Nessa proposta, podemos destacar os seguintes pontos relevantes. 1. Harmonização, padronização, uniformização e racionalização das obrigações acessórias dos impostos sobre produção e consumo, inclusive com a comissão de um comitê gestor e regulador, bem como a implantação de um cadastro único para os três entes da federação. 2. A indicação de fonte de financiamento do comitê gestor para que ocorra o efetivo funcionamento. 3. Definição
em lei complementar dos responsáveis tributários para fazer frente à digitalização da economia, com as dificuldades impostas por essa nova realidade do mundo digital. Também a criação da possibilidade de contribuições de domínio econômico para atividades prestadas pelos municípios e que não podem, por uma questão de caráter jurídico, ser financiadas por meio de taxas. Quinto, a ampliação do fato gerador do ISS, estendendo ao seu alcance o fornecimento de bens intangíveis, inclusive destacando a alocação de bens móveis, para evitar a possibilidade de demandas judiciais advindas desse segmento de mercado. 6. Delegação à lei complementar para definir a proporção do ISS atribuído a cada município, no caso de prestação de serviço intermunicipal. Previsão da progressividade do ITBI. 8. Definição das tabelas que compõem a planta genérica de valores que devem ser fixadas e atualizadas anualmente por ato do Poder Executivo. 9. Em relação às administrações tributárias dos 3 entes da Federação, determina que são instituições permanentes essenciais ao funcionamento do Estado e que devam gozar de autonomia administrativa, financeira e funcional. Preceitua, no item B, que a lei complementar deverá organizar e criar uma Escola Nacional de Administração Tributária e prescrever as normas gerais que regerão seus membros, autoridades administrativas, servidores de carreira, e define que a sua investidura e que o ingresso se dará mediante concurso público e terá a sua estabilidade, friso, após 3 anos de exercício no cargo. Outro ponto, integrar a carreira de auditor a carreira de auditor fiscal tributário, os servidores que não possuam nível superior na data de início da vigência dessa emenda, que deverão se submeter à formação de nível superior, que será fornecida pela Escola Nacional de Administração Tributária. C. Uniformizar a nomenclatura do cargo auditor fiscal tributário, definida em razão da sua competência exclusiva para lançamento do crédito tributário. D. Estabelecer fonte de financiamento para a administração tributária com parcela do tributo arrecadado. E. Definir que o limite remuneratório é parcela percebida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. F, e último, permitir que os municípios com menos de 80 mil habitantes instituam um consórcio público para a delegação do exercício de suas atividades compartilhadas de administração tributária, desde que nele aloquem-se pelo menos um auditor fiscal tributário de cada município. É isso. Eu vou finalizar com as palavras aqui da nossa federação, dizendo que sem município forte não existe democracia. Muito obrigado.